Como é irracional supor que aquele que fez o mundo deixaria as coisas em tal confusão e nunca tomaria cuidado com o governo de suas criaturas e que jamais julgaria suas criaturas racionais. A razão ensina que há um Deus e também ensina que se há ele deve ser um Deus sábio e justo, e que deve se preocupar em ordenar as coisas sábias e justamente entre suas criaturas. Portanto, não é razoável supor que os homens morrem como as feras e que não há castigo futuro. E se há castigo futuro, não é razoável supor que Deus não tem algum lugar do outro dado aviso aos homens acerca dele e lhe revelado que tipo de punição devem esperar. Um legislador sábio manteria seus súditos em ignorância quanto à punição que devem esperar por quebrar sua lei? E se Deus a revelou, onde mais será encontrada a não ser nas Escrituras? Que revelação temos de um estado futuro se não estiver nela revelada? Onde mais senão aqui Deus fala à humanidade que tipo de recompensa e punição ele deverá esperar? E esta abundantemente manifesta por inúmeras evidências que estas ameaças são as ameaças de Deus e que este livro temível é sua revelação. E uma vez que esta ameaça procede de Deus, não há motivo para objeção quanto ao seu cumprimento, pois ele disse, sim, até mesmo jurou que retribuiria ao ímpio quanto ao seu na sua face, de acordo com as suas ameaças, e que será glorificado em sua destruição, e que este céu e esta terra passarão. Quão tolo é então pensar que Deus possa apenas ameaçar tais castigos para o amedrontamento dos homens, sem jamais pretender executá-los, pois tão certo como Deus é Deus fará conforme suas palavras. Ele destruirá as montanhas das iniquidades conforme suas ameaças e não haverá escape. Como é vão o pensamento daqueles que se iludem dizendo que Deus não cumprirá suas ameaças e que ele apenas atometiza e engana os homens por meio delas. Como se Deus não pudesse de outra maneira governar o mundo senão por meio do engordo e embustes falaciosos para iludir seus súditos. Os que acariciam tais pensamentos, conquanto possam estar endurecidos no presente, os entenderão somente por pouco. Sua experiência em breve lhe convencerá de que Deus é um Deus de verdade e que suas ameaças não são ilusões. Quando for tarde demais para escapar, serão convencidos de que ele é um Deus que de forma alguma é inocente e ocupado e que suas ameaças são substanciais e não meras sombras. Deuteronômio 29, verso 18 ao 21 diz, abre aspas, para que dentre vós não haja homem, mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar sede à bebedice. O Senhor não lhe querer perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Fecho aspas. Salmo capítulo 50, verso 21 diz, abre aspas, tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu guial, teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista, fecho aspas. Segundo ponto, não há razão para pensar que seja possível que os ministros do Evangelho apresentem este assunto além do que realmente seja. Que possivelmente não seja tão horrível e terrível como se pretende, e que os ministros forçam a sua descrição além dos limites justos. Alguns prontamente pensam assim, pois lhe parece incrível que haja miséria tão terrível para alguma criatura, mas não há razão alguma para tais pensamentos, se considerarmos, primeiro, quão é grande a punição que merecem os pecados dos ímpios. A Escritura nos ensina que qualquer pecado merece a morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 diz, abre aspas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecho aspas. E que ele merece a maldição eterna de Deus. Deuteronômio 27, 26 diz, maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Gálatas capítulo 3, verso 10.
Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Fecho aspas. Tudo isso implica que o menor pecado merece destruição eterna e total. A morte eterna, no seu grau mínimo, equivale a tal grau de miséria, assim como a destruição perfeita da criatura. A perda de todo o bem é a perfeita miséria e, portanto, ser maldito de Deus implica nisso. Ser maldito de Deus é ser destinado à perfeita e final destruição. A Escritura ensina que os ímpios serão punidos em seu completo merecimento, que devem pagar toda a sua dívida. Segundo, não há razão para achar que os ministros descrevem a miséria dos ímpios além do que ela é, porque a Escritura nos ensina que este é o fim dos ímpios. Romanos capítulo 9, verso 22 diz, abre aspas, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Fecho aspas. A Bíblia com frequência nos diz que é parte da glória de Deus que ele seja um Deus terrível e temível. Salmos capítulo 68, verso 35 diz, ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, fecho aspas, que é um fogo consumidor. Salmo capítulo 63, verso 66, verso 3 diz, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, fecho aspas. E que assim uma parte da glória de Deus seja representada. É terrível coisa injuriar e ofender a Deus. A ira de um rei é como o rugidor de um leão. A de um homem é às vezes terrível, mas a punição futura dos ímpios serve para mostrar como é a ira de Deus. É para mostrar a todo o universo a glória do seu poder. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, fecho aspas. E portanto o sofrimento aqui descrito não é de forma alguma incrível e não há razão para supor que tenha sido minimamente descrito, além do que realmente seja. Terceiro, a Escritura mostra que a ira de Deus sobre os ímpios é terrível, além do que possamos conceder. Salmos capítulo 90, verso 11 diz, quem conhece o poder da tua ira e a tua coleira segundo o temor de que tu é devido? Assim como não sabemos senão um pouco acerca de Deus, da mesma forma que não conhecemos e podemos conhecer senão um pouco do seu poder e de sua grandeza, também é verdade que não conhecemos senão um pouco do temor da sua ira. E portanto não há razão para crer que apresentamos além do que é. Temos razão, ao contrário, para supor que após ter sido e pensado no nosso limite, tudo o que dissemos ou pensamos não passa de tosca sombra da realidade. Somos ensinados que a recompensa dos santos está além de tudo o que pode ser dito ou concedido. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, abre aspas, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, fecho aspas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz, abre aspas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, fecho aspas. E assim podemos raciocinalmente supor que o castigo dos ímpios da mesma forma será inconcedivelmente terrível. Quarto lugar, não há razão para pensar que apresentamos a miséria do inferno além da realidade, porque a Escritura nos ensina que a ira de Deus é de acordo com o seu temor. Salmos 90, verso 11. Essas passagens afirmam que a ira de Deus é de acordo com os seus grandiosos atributos, a sua grandeza e seu poder, sua santidade e força. A majestade de Deus é extremamente grande e temível, e de acordo com seu temor é a sua ira. Este é o sentido das palavras. Daí, podemos concluir que a ira de Deus é sem dúvidas terrível, além de toda expressão e significado. Como é de fato grande e terrível e temível sua majestade, que criou os céus e a terra, e com que majestade virá julgar o mundo no último dia. Virá para tomar vingança contra os ímpios. A visão desta majestade atingirá os ímpios com apressões e temores de destruição. Quinto lugar, a descrição que fiz da tribulação e ira que virá sobre os ímpios não está além da verdade, pois é a mesma descrição que a Escritura dá. Ela diz que o ímpio será lançado na fornalha de fogo, não apenas no fogo, mas em uma fornalha.
Mateus capítulo 13, verso 42 diz: E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Fecho aspas. Apocalipse 20, verso 15, abre aspas. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fecho aspas. Salmo 21, do verso 8 ao 9, abre aspas. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e tu destra apanhará os que te odeiam. Tu os tomarás como em fornalha ardente, e quando te manifestares o Senhor, na sua indignação os consumirá, e o fogo os devorará. Fecho. Se, portanto, representei esta miséria além da verdade, então a Escritura fez o mesmo. É evidente, então, que não há razão para exaltar com tais imaginações. Se Deus for verdadeiro, você encontrará sua ira e sua miséria futura, tão plena quanto grande, e não apenas isto, mas muito maior, e descobrirá que conhecemos um pouco e dizemos pouco sobre ela. E todas as nossas expressões são toscas quando comparadas à realidade. Terceiro ponto. Da mesma maneira, pode ser derivado um argumento para convencer os ímpios da justiça de Deus ao reservar-lhe tal punição. Os ímpios, quando ouvem falar de como é terrível a miséria que os ameaça, com frequência levantam os corações contra Deus por isso. Parece-lhe muito dura a maneira que Deus lida com suas criaturas. Não concedem o porquê de Deus ser tão severo com os ímpios, por seus pecados e tolices transitórios neste mundo. E quando consideram que ele ameaçou tais castigos, são postos a enterrar pensamentos blasfemos contra ele. Portanto, esforçar-me-ei para lhe mostrar como você está com justiça, exposto a essa indignação e ira, tribulação e angústia que ouviu. Em particular, quero mostrar primeiro como seria justo se Deus o abandonasse a si mesmo. Seria muito justo se Deus rejeitasse estar com você ou ajudá-lo. Você abraçou e se recusou a abandonar aquelas coisas que Deus odeia. Recusou-se a esquecer de seus desejos carnais e a abandonar os caminhos do pecado que são abomináveis a ele. Quando Deus lhe ordenou que o abandonasse, se recusou e ainda permanece neles de maneira obstinada. Nem se apartou seu coração até hoje do pecado, mas ele lhe é querido, você o guarda no melhor lugar do coração e ali o entroniza. Seria incrível então se Deus o abandonasse completamente, já que você não abandonará o pecado? Ele sempre declarou seu ódio pela iniquidade, e seria incrível se não estivesse disposto a habitar junto com o que é lhe tão odioso. Não é razoável que Deus insiste que você se aparte de concupiscência, a fim de desfrutar sua presença, e visto que há tanto tempo se recusa, não seria justo se Deus o abandonasse completamente? Você sustenta e abriga os inimigos mortais de Deus, o pecado e Satanás. Como é justo, portanto, que Deus se mantenha à distância. Ele é obrigado a estar presente com alguém que abriga seus inimigos e se recusa a abandoná-los? Seria ele justo se o abandonasse completamente a si mesmo, já que você não esqueceu de seus ídolos? Considere como seria justo se Deus o abandonasse, já que você o abandonou. Você não buscou a sua presença e auxílio como deveria ter feito. Você o negligenciou. Não seria justo, portanto, se ele o negligenciasse? Por quanto tempo muitos de vocês vieram na negligência de buscá-lo? Por quanto tempo vocês restringiram as orações? Portanto, uma vez que se recusaram tanto a buscar sua presença e ajuda, não poderia ele com justiça reter para sempre e desta maneira deixá-los completamente entregues a si mesmos? Você fez o que esteve ao seu alcance para se alienar de Deus e fazer com que ele o abandonasse completamente. Quando Deus nos tempos passados não o abandonou, mas foi incansável em despertá-lo, você não resistiu aos movimentos e influências do seu espírito? Não se recusou a ser conduzido ou obedecer a ele? Zacarias capítulo 7, verso 11 diz, abre aspas, eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Fecho aspas. Como seria justo, então, que Deus recusa-se a mover ou lutar por você? Quando Deus esteve batendo a porta, você se recusou a abri-la. Como seria justo, então, se ele fosse embora e não mais batesse nela? Quando o Espírito de Deus esteve lutando com você, não foi você culpado,
de entristecer o Espírito Santo ao dar espaço a um espírito disputador e ao render-se como uma presa para a luxúria? E alguns de vocês não apagaram o espírito